pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do melhor podcast da cidade capital. É mentira da barata, eu sei, mas eu pode tudo mesmo? Pode! E dessa vez estamos aqui com quem? Isabel que mora. Isabel, abre essa porta aí, vamos conversar. Por isso é que trouxemos aqui a Isabel, porque vamos conversar durante 30 minutos a 1 hora. Tudo vai depender se ela vai me dizer quanto é que você faz por mês atualmente. Não gosto de falar de números. Não, só assim, não dá resultado assim exato. Mas só assim com um bocado para nós ter Assim, noção se você é pessoa de verdade ou de mentira. Um bom número. Assim, atira só um número assim no ar. Não gosto de falar de Eu números. sei, mas aqui é um podcast, que aí vocês só vêm, porque aí só ensinam a ganhar dinheiro, ensinam como é que se faz dinheiro com uma profissão. Mais de 1 milhão mensalmente. Mais de 1 milhão mensal. Então já sabe, não. Agora sim, conseguiste a atenção deles. Porque ficar 30 minutos com um telefone assim, se não é no X-Vídeo, não tem vantagem. É verdade. Então, agora que vocês já sabem que vão ganhar 1 milhão por mês, no mínimo, na pior das hipóteses, quando as coisas não estão boas. Quer dizer, se estiver boa, em 5 milhões sai. Um G-Tour por mês. Agora que eles já estão interessados em conhecer-te, apresente-se, nome completo, idade, o que é que fazes da vida? Bem, minha gente, eu sou Isabel que mora, social media empreendedora. Tenho os meus 20 e poucos anos de idade. Exatos. Aqui não queremos essas coisas. O Lucas gosta bué de números. Sim, né? eu tenho 28 anos. Estou fresco ainda. Essa cara ainda dá para passar na imigração. Também estou fresca, que tem gente que... Não, assim, fala só, vamos tenho censurar. 30 anos, minha gente. Tenho 30 anos. Não, Isabel, aqui eu pode tudo mesmo, pode. Não posso falar a minha idade real, porque tem gente que acha que eu tenho X e tem gente que acha que eu tenho X, então tá ali, tá a ver? Já começamos com Não. mentira, então 1 milhão também é mentira. Não, isso não, mas da minha idade, por causa do preconceito. Ainda sou novinha, não sou tão mais velha, mas por causa do preconceito. Então... Isso aqui, quem faz esse nome são as pessoas. As pessoas. Epá, Não, mas tá bom. Não, as pessoas que trabalham comigo acham que eu sou boa adulta, vão saber, tem agora gente aqui, vão achar que, vão dizer, afinal ele é... Mas idade não é competência, nós temos aqui por trás da câmara Ailton, PDF e folha. O Ailton vai fazer 30. Pronto, e está melhor que muitos jovens de 45. Tenho 24 anos, ok? Faço 25 anos no dia 24 de outubro. Podem marcar e mostrar. Sim, senhor. Afinal, insistem. Por isso é que a minha boa também, antes da gente se coisa. Não. Insistir. Consegui ter um filho agora. Olha. Então, dito isso, já sabem, Isabel, trabalha com o quê? Trabalho com marketing digital. Mas conta mais, fala um pouquinho mais sobre essa coisa de marketing. Trabalho com marketing digital. Acho que é uma experiência maravilhosa, única, mas com muito trabalho. Porque as pessoas acham que o marketing digital é só mais uma coisinha, mas não, minha gente. O marketing digital é um processo gigantesco, é muito estudo, é muita prática, principalmente a prática. No marketing, tu só aprendes realmente quando tu colocas em prática. Exato. Agora que já sabemos que a Isabel trabalha com marketing e é possível fazer mais de 1 milhão de kwanzas por mês com marketing, porque essa parte aqui de 1 milhão, o nosso convidado aqui, o Ailton, já tinha nos falado que é possível fazer e você vem e reforça essa afirmação, só dá mais credibilidade. Achas que Angola tem muitos marqueteiros? Ou ainda achas que é uma profissão nova e que ainda há espaço no mercado para mais? Ainda há muito espaço, tem muita pouca gente. Muita pouca gente. Então agora vamos saber se você... Vamos primeiramente começar com a tua infância, não é? Vamos saber um pouquinho da tua biografia, já para começar. Depois vamos para o teu lado profissional e depois nos ensina como ganhar dinheiro. Infância, nos conta um pouquinho sobre como foi os primórdios da tua vida. Como você fecundou. Foi algo que foi planejado? És uma obra do acaso? Os pais são casados ou é filha do pecado? Sou uma obra do acaso. Os meus pais não são casados, não. Filha do pecado, mais filha uma. Do pecado. Sou filha do pecado. Nasci em Cabinda, mãe angolana, pai cabo-verdiano. Não conheci o meu pai. Fui criada pelo meu padrasto, que eu chamo de pai. Então, meu pai biológico... Foi fuga de paternidade? Foi. No tempo da guerra, os cabo-verdianos vinham aqui e deixaram muitos filhos. Pode contar. Foi, mas depois da separação do meu padrasto com a minha mãe, o meu pai biológico veio reaparecer. Teve novela mexicana, isso?
Pouco tempo depois eu vim para Luanda viver com a minha tia e nesse tempo não consegui conhecer o meu pai biológico. Luanda, voltaste com quantos anos? Luanda com 11 anos, vim com 11 anos de idade. A viver com a minha tia no Morro Bento. Oh, então eras a sobrinha das províncias que lhe deixavam a cuidar da casa e das crianças. Não. Eu sabe que existe isso, né? Eu Aqui era- temos eu essa era- cultura. Eu era sobrinha rebelde. Eu vinha e nem Oh, então já aceitava nasceste loira assim, já tens esses cortes. É por isso que lhe cortaram o cabelo, tava a namorar muito. Enfim, Era sobrinha rebelde. Não, era sobrinha rebelde. Quando eu cheguei aqui, não aceitava fazer nada. Minha tia me ralhava bué porque eu tinha que ajudar em casa. Eu dizia que não, a minha mãe me mandou aqui para estudar, não é para trabalhar. E era aquela confusão. Mas depois, né, eu tive que começar a ajudar em casa e tal, que eu não gostava nada de fazer. Pouco tempo depois, o meu pai biológico morre, porque eu não cheguei a conhecer, então não sei nem foto, nunca vi. Conheci os meus irmãos, alguns irmãos de parte do pai, que o senhor era bem fértil. Então tenho Quantos aí... irmãos tens? Parte do pai tenho 9 ou 10. Está a competir com o meu pai. Meu pai também fez uma em torno disso. Esses senhores são maus. E pronto, depois dali comecei a viver com a minha mãe. A minha mãe veio para Luanda com os meus irmãos. Fui viver com a minha mãe no Luanda Sul. Em final de 2011 fui para Portugal. Voltei em 2015 e cá estou Foste para eu. Portugal com quantos anos? 13, 14. Fazer o quê? Ser essa sobrinha rebelde que não gostava de fazer trabalho. Fui estudar. Como é que foste? Então, vens de uma família classe baixa, média ou alta? Baixa. E como é que conseguiste ir para Portugal? Me explica Porque essa tinha história. um tio rico na família, né? Tem sempre um. Então, meu tio vivia em Portugal, na altura, depois da morte do meu avô. Meu tio veio para Angola já ajudar, né? O people todo. E começou a apoiar-nos. Nós não tínhamos pais, só tínhamos a minha mãe, que batalhava muito. A minha mãe é enfermeira, está nessa onda dos militares. E o meu tio veio já apoiar a família toda. E mandou alguns sobrinhos para Portugal, uns estão lá até hoje. E eu e a minha irmã fomos a seguir em final de 2011, princípio de 2012, perdão. Boa. Obrigado, tio. Qual é o nome do tio? Para lhe dar um... André. Tio André. André. Um shout-out, muito obrigado. Você salvou essa miúda, essas horas estaria perdida se não fosse você. É verdade, eu digo isso. Eu digo isso, agradeço muito ao meu tio por ter nos mandado em Portugal. Abriu muito a nossa mente. E depois dali, final de 2015, nós regressamos. O que é que você se formou lá? Formou-se em que área? Não, lá eu não cheguei a fazer a universidade lá. Foi mesmo o base. Fiz o ensino... o médio, né? Boa. Diz. Pessoal, só para contextualizar, bem recentemente abri aqui um bar, por isso é que eu marquei com a nossa convidada mais cedo, só que ela teve umas atividades, então chegou às 17 e agora a música está tocando. Estás a ouvir? Bum, 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 bum. Essas horas está querendo se aputar em plena... Hoje é que é quinta, né? Em plena Quinta-feira, sexta-feira mini. Então, é mais provável que os microfones condensador não peguem esse ruído, porque eu já fiz um teste e não pegou. Mas se pegar, é uma trilha sonora. Não se preocupem, foquem na conversa. Continuando, por que motivo você voltou? Se lá para Portugal já estavas bem? Olha, ali já tivemos alguns conflitos familiares. Teve bastante cubas que tinham que ser destapadas ali. Não, mas resume esses conflitos. O que aconteceu? Conflitos com as minhas primas, tias, porque eu e a minha irmã vivíamos na casa de uma tia, tinha primas também lá. Depois saímos de lá, vivíamos em Aveiro. Depois de Aveiro fomos para Coimbra. Em Coimbra tivemos outro conflito, né? Não sei qual era o problema de todo. Por essas questões tivemos que voltar. Meu Deus, você era mesmo rebelde. Ei, Não. já te tiram mesmo de Angola, vamos para Portugal para melhor condições de vida. Lá, mas a rebeldia não acaba. Não, lá era tranquilo. E como é que te tiram de um Tranquilo. sítio, te metem no outro sítio? Tá tipo até minha irmã. Ou lhe tiro daqui, lhe meto no zango, só piora. Não, lá eu era já um pouquinho mais tranquila, né? Mas, pronto. Eram mais velhos, eu era mais nova. E tinha uma tutora. E eu não me dava bem com a minha tutora na altura. Hoje, minha prima linda, já nos damos bem. Já se dão bem. Já estamos bem com toda a família hoje. Mas você, se não implicassem com a miúda, essa miúda já estaria com português. Ei, verdade, bora lá, é pá. verdade. Nos É cá em verdade. Portugal, isso é pini. E eu tenho as minhas amigas de lá, quando vem, tu estás a falar angolanês? Eu, não, estou a falar português, normal. Sabe? Comecei a falar angolanês, minha gente. Inês.
angolanos. Boa. Então, como é que foi depois que você voltou aqui para Angola? Olha, Como é que foi a tua vida de 2015 até agora? E como é que você acabou chegando até o marketing? Pode continuar. a minha vida teve uma reviravolta gigantesca, porque nós saímos de Portugal diretamente para o Zango. E até aquela adaptação também foi muito difícil para Eu nós. que estava em Portugal, metrô, cara, e no Zango. Yeah, Meu Deus. foi Foi mesmo. o pior bairro para você ir saindo de Foi. Portugal. Foi bem complicado. Vivemos momentos bem complicados nessa altura, porque depois a minha mãe, naquela altura, quando vivíamos no Luanda Sul, estava numa boa posição financeira também, né? Porque ela tinha um trabalho de Estado, né? E também cuidava de uma clínica particular. A clínica fechou e o budget reduziu. E dali começamos a enfrentar certas dificuldades e adaptação, né? Já estávamos habituados com uma coisa, tiveram que nos retirar, né? E reeducar, né? Fazer uma contenção. Então foi mais complicado. Qual foi o momento mais pesado que você sofreu dentro dessas dificuldades que estás aqui a mencionar? Quando eu tive que enfrentar, quando eu fiquei grávida. Estavas com quantos anos? 20 já. 20? 20. 20? 20. Ah. Não, foi 20 Não, porque já. tipo, no Zango não perdão. Mas conta mais essa história aqui que eu consigo entender. Pronto, comecei a estudar mesmo lá no Zango e tal, aquela adaptação toda, achava tudo horrível, não gostava mesmo. Vivia lá por livre e espontânea pressão, que eu falo até hoje. Certo. Então, mas hoje já não estou no Zango, graças a Deus, mas a minha mãe continua, então ainda tenho que voltar para o Zango. Depois dali, terminei o ensino médio, eu não terminei lá, né? Vim terminar aqui o ensino médio. Depois de terminar o ensino médio, entrei na universidade, não, minto. Comecei a trabalhar. Porque Em o meu que área que padrão- você trabalhava? Fui assistente virtual. Certo. Assistente virtual, não, assistente pessoal, desculpa. Já aqui já é digital. Boa. Sobre esse ponto, antes da gente avançar, porque aqui tem muitas jovens que também tiveram os seus primeiros filhos na adolescência e tudo mais. Como é que foi a experiência? Foi traumatizante? Eu quero tocar nesse ponto porque nós aqui temos que sair com alguma coisa para beber. Yeah, Ailton, achas conveniente prosseguir? Posso, né? Então já não vou ser cancelado. Aqui há muitas jovens. Tu foste mãe solteira? Sim, E sabes que isso causou algumas sequelas porque a tua mãe também foi uma mãe solteira? sim. E pareceu que estavas a continuar um ciclo sem fim? Sim, Sentiste isso? senti. Sentindo isso, quando é que você encontrou o pai dessa criança? Onde é que eu encontrei Sim. o pai? Como é que você conheceu ele? Nós estudamos juntos. Antes de eu ir para Portugal, éramos do mesmo colégio. E lá eu era bem miúda, ele já havia me pedido em namoro naquela altura, eu não ligava para isso, não estava Certo. aberta a isso. E quando nós voltamos, reencontramos-nos num óbito. Encontramos num óbito, dali ele pediu o meu contacto, voltamos a falar, já éramos colegas e tudo mais. Pediu o meu namoro, eu aceitei isso em 2017. Em 2017 eu aceitei e tudo mais, né? Não tinha assim uma visão de queria alguma coisa além e tudo mais. 2018, quando eu comecei a trabalhar com uma pessoa hoje que tu conheces muito bem, quando eu comecei a trabalhar com, olha, vou aqui dizer, a chefe Lisandra Vida, foi a minha primeira chefe. E quando eu comecei a trabalhar com ela, comecei a ter mais visão, decidi que não era com aquela pessoa com quem eu queria ficar, fazer a minha vida, que quis algo a mais. E essa pessoa estava muito limitada. Decidi terminar o relacionamento. No momento que era para terminar o relacionamento, fico grávida, descubro já ali que estava grávida. Pronto, foi então aquela tentativa, né, que os filhos são melhores com os pais e toda essa cena. Falei ao dito cujo que eu estava grávida, até ali tudo ok, porque o relacionamento foi bom, não vou dizer que não. Era uma pessoa que tratavam bem. Depois de eu ter ficado grávida, reagiu bem no início, mas depois dos 3 meses já o comportamento já estava a ser outro. Eu entrei em depressão. Nesse tempo, tive aí uma depressãozinha, fiquei mal porque já não recebia o apoio dele. E nesse tempo sofri sozinha e calada. Tinha uma amiga que sabia, a Dora. Ela acompanhava-me em toda a etapa, a minha irmã também, Vânia. Então foram as pessoas que tiveram ali, né, a me ajudar. Porque até então ninguém sabia do que se passava. Certo.
Quando eu tive os meus 6 meses já de gestação, decidi terminar o relacionamento, porque aí eu já tinha superado aquela parte, aquela tristeza profunda, que era ter que ir ao pré-natal sozinha e tudo mais, e se eu precisava desse apoio. E depois tive uma gravidez de risco, que eu tive que largar o trabalho, porque eu não foi uma gravidez planejada, mas foi desejada. E eu era contra o aborto. Então fui e tive o filho, meu filho hoje lindo, que eu amo tanto. Aí nesse tempo, 6 meses depois, eu estava para viajar para Portugal, mas não era meu visto, vocês guardam um ranço desses. Estava para viajar, mas não era o meu visto e pronto. Ainda meu filho nasceu, nós já não nos dávamos muito bem. Não nos dávamos muito bem, a família ficou a saber tarde. A minha família só ficou a saber que eu estava grávida aos 8 meses. Como, né? Mas aqui também tem um pouquinho dessa cultura. Eu tenho pessoas, familiares que também escondem gravidez porque dizem, não, se eu falar, posso perder o bebê, posso... No teu caso, o que foi? Por que os teus famílias não ficaram a saber sobre a tua gravidez? Eu não quis falar. Eu não quis falar porque estava para viajar. Eu quis viajar e, tipo, sumi mesmo. Viajar e ter meu filho, fazer a minha vida lá. Mas depois, quando negaram o visto, tive que mudar tudo. Depois de terem me negado o visto é que eu terminei o relacionamento, porque já não ia mesmo para a frente. Isso eu estava com 6 meses. Mas esse plano de ir para lá fora, grávida, quem é a te receber lá? Tenho lá familiares. Tem familiares lá? Pode continuar. Então, depois disso, foi quando eu decidi terminar o relacionamento. Quando eu tinha 8 meses, depois tiveram que reunir os meus tios, porque ele tem que cumprir, tem que fazer isso, já aquela toda... Porque eu não concordo muito com essas práticas, mas eram os adultos e achavam que eu estava simplesmente chateada, irritada, que íamos nos reconciliar e tudo mais. Sem saber que já era para terminar e você deu o braço a torcer por causa da gravidez, que é para tentar fazer dar certo, mas ele também não estava a ajudar. Exatamente. O relacionamento é uma via de mão dupla, não é só sentido único, eu não posso forçar nada a ninguém. Sim, exato. Então, os meus tios achavam que era uma coisa da minha cabeça, por ser jovem e tal, só que eu sou muito decidida. Certo. Então, quando eu falo uma coisa, é aquilo. E até minha mãe disse que isso daria abriria portas e fecharia ao mesmo tempo. Porque eu sou assim, sim, sim, não, não, e acabou. E foi isso que eu tomei, foi a decisão que eu tomei, né? Esse dito cujo, infelizmente, não assume a paternidade. Até hoje eu não entendo, né? Estamos no século XXI. Está a falar com o filho dele, não é dele? Não sei, isso não falou na minha cara. Meu Deus. Mas não falou isso na minha cara. Porque os amigos já chegaram a dizer, essa criança é muito clara para ser do fulano. Meu filho uns dizem que ele é mulato, mas não é mulato. Meu filho é assim... não, mas só deixa claro, bonito. O filho é dele. É dele. Sim, é dele. Nunca trai. Mas sim, ela nunca é uma pessoa que trai. Olha para a nossa convidada. Já me deu vontade. Tem cara de alguém que trai? Já me deu vontade, mas nunca trai na minha vida. Tá, já deu vontade, porque ele é mulato. Mas não, porque assim foi e avançou. Não fez isso. Tem tatuagem? Ele? Tu? Eu não tenho. Então não preenche o requisito de mulata. Mas de lá para cá, não é? Depois de suceder esse episódio triste na sua vida, como é que você conseguiu superar tudo isso? Com o apoio da minha família, minha mãe e os meus irmãos. Eu digo, se não tivesse a minha mãe comigo, eu estaria na miséria. Tipo, na pior das piores, que a minha mãe dá-me um suporte tremendo. Eu sempre fui atrás dos meus objetivos. E depois, quando eu me deparei com essa situação, mesmo até o registro ele não resistiu. Então, aconteceu da mesma forma. Eu falei, olha, fulano, no dia X eu vou registrar. Ok. Não dava nada, nenhum sinal. Eu disse, daqui a uma semana, se não me procurares, eu vou registrar sozinha. Passou-se uma semana, eu fui registrar meu filho sozinha. Quando o meu filho tinha 7 meses, comecei a trabalhar. Fui gerente de um salão de beleza perto de casa, porque tinha que fazer o meu próprio dinheiro. Depois dali eu vi que aquilo não ia me acrescentar nada na vida. Saí de lá, fui trabalhar... Quanto é que ganhava nesse salão? 40 mil kwanzas, gente. Nós aqui gostamos de falar de dinheiro. 40 mil kwanzas. 40 mil kwanzas, ficaste lá quanto tempo? 5 meses. Pode continuar. Saíste do salão? Saí do salão porque eu queria mais, sempre fui muito ambiciosa. Então, saí do salão, fui trabalhar
prestava serviços à Acumen Global. Depois, minto, primeiro fui trabalhar na Vida Ativa. Trabalhei na Vida Ativa, depois é que prestei serviço à Acumen Global. O que é que fazias na Vida Ativa? Era assistente administrativa. Quanto é que ganhava lá? 80 mil kwanzas. E saíste lá por quê? Porque não estava satisfeita com certas situações. Sofrias muito assédio? Não, assédio não. Não sofria assédio, mas uma certa pressão psicológica, porque depois disso, por ter aqui uma parte, porque depois disso fui trabalhar na Vida Ativa depois da morte do meu ex. Que eu tive um ex que faleceu, infelizmente. Foram 4 meses de relacionamento e ele foi na altura da pandemia, né? Nós estávamos a criar um projeto juntos. E por isso, foi um dos motivos pelo qual me fez sair do salão. Por causa desse projeto estávamos a criar juntos. E quando ele faleceu, eu fui trabalhar para ali, porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Então, por causa dessas dificuldades, eu estava com uma tristeza profunda também ali, porque eu já estava, acho que ele foi uma pessoa que me fez acreditar mais em mim, no meu potencial, de forma direta ou indireta, disse que tu és uma mulher forte e tu vales muito. Então, ele aumentou a minha autoestima e me fez enxergar quem eu era de verdade. Boa. Então, fui trabalhar ali nesse espaço. Que não Mas podia. O teu ex tem razão. Eu só pela essa pouca trajetória que já contaste aqui, Folha, concordas ou não que ela é uma mulher, uma excelente mulher, uma mulher guerreira e tudo mais? Então acho que esse teu ex, de certa forma, temos aqui a partilhar um pouquinho sobre o que o nosso convidado anterior viveu. Ele disse que ficou 2 meses com alguém, não num relacionamento, mas que a experiência com essa pessoa, embora que foi por um curto período de tempo, esses 4 meses, foi muito intensa e te fez muito bem, é isso? Foi. Eu me revoltei com Deus. Me revoltei porque eu disse, deste-me luz e apagaste. Que eu estava muito bem. Parecia que foram anos, não 4 meses. Então, eu afundei-me completamente. Eu trabalhava triste, não produzia e ainda sofria uma pressão psicológica. E aí eu não aguentei, eu quase tirei a minha vida. E nesse período, um amigo meu deu-me um suporte, eu liguei para ele, o Tiago, eu liguei para ele foi ter comigo. Nesse dia estava no Patriota e ele foi lá ter comigo, apoiou-me, ficou lá comigo, deu-me todo o suporte. Depois dali fui a minha amiga Dora, que eu falei que ela sempre esteve lá comigo. A irmã dela ajudou-me a orar, porque eu sempre fui muito de orar, mas naquele tempo eu não quis saber. Eu disse, fiquei mesmo revoltada com Deus. Dali eu fui pensando o que é que eu podia fazer. Que a Acumen, ter entrado na Acumen Global também ajudou-me bastante, acolheram-me e ajudaram-me a enxergar o lado bom da vida, né? Enxergar que tudo tem o seu porquê, que Deus faz as coisas por uma razão, por um motivo. Nisso eu decidi, eu já prestava também alguns serviços para eles de marketing. Comecei a puxar. Nessa empresa, antes de continuar sem querer te cortar, já te cortando, peço desculpas, mas quanto é que ganhava nessa nova empresa? Não, eu prestava serviços, era por trabalho. Por trabalho, mas por mês fazias uma renda de quanto? Com eles? Estimativamente? 150, já saíste dos 80, ou seja, a tua cena está sempre a evoluir. Pode continuar. Depois dali, né, prestar serviços com a Acumen, decidi abrir a Idealiza. Certo. Foi. O que é a Idealiza? A Idealiza é uma agência de marketing digital. Existe até hoje? Existe. Desde 2021. Então é a tua empresa de marketing digital? É a minha agência. Idealiza. Sim. É só eles escreverem assim que vão encontrar no Insta, Idealiza, Face e tal. sim. Com S, tá, gente? Não com Z, com S. Boa, pode continuar. Depois dali eu decidi abrir a Idealiza, porque eu já estava assim a apaixonar-me pelo marketing. Eu tinha feito o meu primeiro curso quando ainda trabalhava no salão. Fiz o curso de marketing e informática. Depois dali comecei a seguir algumas pessoas. Criei o meu primeiro logotipo sozinha, que era uma lástima. Depois disso eu entrei num outro relacionamento que também deu-me suporte, né? Apoiou-me nessa trajetória do... Esse durou quanto tempo? 1 ano e meio. Mas já que estamos aqui a falar de vários relacionamentos e tal, né? Assim, vários, assim, tipo, já é bom, é isso, né? Mas de quantidade. Mas, bons, né? Qual foi o motivo desse término nesse último? Para eu não cometer o mesmo erro. Não, assim, não é contigo, né? Mas assim, tipo...
Olha, traição. Não, ele não me traiu. Ele diz até os que não me traiu. E eu acredito. Mas eu vi mensagens. Ele diz que conversou, mas que não chegou às vias de facto. Se fosse de mensagem, eu já estaria divorciado foi muito de tempo. Eu acho que, ui, aqui, qual de nós aqui nunca lhe encontraram mensagem? Ué, nunca te encontraram mensagem? Você é sortudo. Por que eu fiquei... Por que isso me magoou muito? Porque era alguém que eu realmente confiava 100%. Nós tínhamos acesso livre aos telefones e tudo mais. E nunca vi nada. Não dava só mais uma chance. Não, nunca traí, nunca saí com ele. Nem café com amigo fui tomar. Foi 1 ano e meio, tipo, eu digo a ele, até hoje vivi em cativeiro, mas o melhor cativeiro da minha vida. Porque... Acho que isso é Phoenix, sincero, e trabalhaste. Já não estás a exercer a função, mas estás tipo Zedu, no teu tempo, a nota era 10 mil. Então, vivi num ótimo relacionamento nesse tempo, realmente. E ele ajudou mas muito. mensagem, está aqui a refletir. Nada, se for de mensagem mesmo... Mas um outro mal-entendido no Brasil. Teve um outro mal-entendido no Brasil. Por mensagem. Eu tive uma discussão semana passada por causa de mensagem. Não, mas me decepcionou. Porque eu falava mesmo assim, ele não trai, ele não conversa. Porque eu não fazia. Então eu... Não, mas nós... se eu tentar justificar, vamos afundar no buraco. Vais mesmo. E em casa vão descobrir que... Nenhuma minha família vê esse vídeo. Mas nós, homens, temos essa coisa de flertar por vezes, estás a ver? Não porque assim queremos trair, só para testar, para ver se ainda consegues, né, Folha? Tipo, pô, será que essa mãe eu consigo? Não perdoo traição. Vou só tentar, né? Para ver se realmente ainda estou. Qualquer coisa, se ela me deixar, para ver se o meu motor ainda está bom chacho, ainda consegue, estás a ver? Perdoei traição uma vez na minha vida, que foi com o pai do meu filho mesmo. E nunca mais perdoei na minha vida. Não perdoo traição. Eu não traio. Porque, olha, uma coisa que eu aprendi é que, como mulher, você pode pôr código, vai ter um dia que você vai esquecer o telefone e vai dar merda, tá sabendo? Então, pessoal, não troquem mensagens. Eu sabia o código mesmo. Não troquem mensagens com essas sucupiras. Eu já mandei uma mensagem, não quero te ver, já sabes o que eu quero fazer aqui contigo. Eu não respondi, mas eu vi. Apaga, bloqueia. Apaga e bloqueia. Exato, o meu erro foi não ter feito isso, porque... eu me senti já, porra, então ainda estou vivo. Onde estava mandando mensagem assim, tá vendo? Eu fiquei assim. Só que muitas vezes alimentar o nosso ego é errado. Vocês fazem para alimentar o ego. Exato, é errado. Não estou aqui a justificar nada. Errado é. Mas vamos prosseguir para não me meter mais no bom buraco. Exatamente. Pai Banana já falou, vamos ir no buraco. Pode lá continuar. Isso. O que quer saber? Sim, continua. Estavas aqui a falar do... Pronto. Das empresas que passou a 150 mil e estavas a trabalhar lá como freelancer, fazia a prestação de serviço e tal. Depois de ter aberto já a Idealiza, meu ex ajudou-me também nesse suporte. Continua, não para, só vou ligar o condicionado. Chegamos a ser sócios, que deu o primeiro input, ele dava muito apoio, às vezes no momento também de querer desistir, né, de tudo. Às vezes não me apetecia mais fazer nada. Então, ele dava-me bastante esse suporte. Cuidava da parte administrativa, financeira, que eu sou uma lástima em finanças. Estou a me reeducar agora. Então, ele dava-me bastante esse suporte. Eu era da parte operacional e ele era da parte administrativa e finanças. Sobre essa parte aqui de finanças e tudo mais, como é que você conseguiu manter a tua empresa viva até hoje? Já tem quantos anos? 2 anos. 2 anos. Como é que conseguiste manter viva até hoje? Tenho tive um empréstimo, cheguei a fazer o empréstimo, ajudou-me também, mas com a reeducação financeira também, que eu tenho feito cursos de finanças e hoje também tenho uma financeira, já não tenho o meu sócio, mas tenho um acionista e tenho a minha financeira que me dá muitos puxões de orelha. Então, isso a financeira não é aquela jovem que está aí? Não. Não, porque eu também lhe vi mesmo, ela gosta de gastar. Essa gosta de gastar. Essa jovem que está aí é minha assistente. Então, não, a minha financeira está aí no off, minha Elma. Boa. Badi Elma, um beijo. Nos coloque agora algumas etapas que é necessário para uma mulher sair do fundo do poço, não é? Com crises, depressão, traições, filho para criar.
como é que você conseguiu lidar com tudo Só isso fazer me emocionar, Lucas. sem surtar? Eu aprendi, fiz curso, tenho que fazer chorar, Ai, uma lágrima Deus. tem que sair daqui. Não vou chorar, minha gente. Eu Não vou chorar. não viste toquei no tons para ver uma lágrima, mas não está a ser. Vou continuar. Não, eu estou a me segurar mesmo. Não se segura. Não quero chorar. Queremos uma lágrima aqui para ter mais like. Agora, sim, com toda essa tempestade, como é que uma mulher que veio do fundo do poço, que conseguiu ir para Portugal com a suposta mentalidade que lá ia ser uma nova jornada para mudar de vida, mas que por consequência de outrem você voltou, gravidez indesejada na fase já que estavas a sair da adolescência, o pai que se recusou em assumir a criança, mesmo sabendo que tu és fiel até a morte, e eu confio em ti. Pelo pouco tempo que eu te conheço, eu sei que você nunca trairia nenhum homem. Merecem, mas enfim. Boa. Então, o que é que achas que foi o virar da chave na tua vida? Deus Deus? e determinação. Eu sempre fui alguém que eu quero, eu consigo. Desistir não é uma coisa, não é uma palavra que entrava no meu dicionário. Mas Certo. chegou uma fase da minha vida que eu quis desistir, realmente. Sim, porque disseste que já chegaste ao ponto de pensar em suicídio. Foi suicídio foi após a morte do meu ex. E com todo esse stress, eu me sentia abandonada por Deus, por todo mundo, era tudo sozinha, um filho. Estava desamparada, eu não sabia por onde começar. Certo. E as pessoas que supostamente podiam me dar, podiam me apoiar, então usavam a minha fraqueza contra mim. Então, para mim, aquilo deixou-me pior ainda. Então, era stress em casa também, coisas simples, e eu fazia uma tempestade no copo d'água. E foi quando eu pensei em suicídio. Mas, graças a Deus, realmente, a dona Márcia, da Acumen, que me deu bastante suporte. Rala, dona Márcia, um chilar para ti. Deu bastante suporte também, que ajudaram a sair dessa tristeza profunda. E ter-me voltado a Deus, e a minha mãe também sempre fala muito. Ora, 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 a minha prima. Tem muita gente que me dava esse suporte. Volta a Deus, volta a conversar com Deus. E numa conversa com Deus, que eu ralhei Deus, falei, foi mesmo assim. Eu acho que a oração deve ser mesmo assim. Eu Tem falei, que falar de tu para tu com ele, é exato, teu pai. Eu falei mesmo assim, Deus, tu é que faz as coisas, ok? Tu permitiste que eu tivesse o meu filho, que o Senhor sumisse, eu estou aqui. Então tu é que sabes. O que é que tu queres para mim? O que é que eu vou fazer? Então decide. Já não vou tirar a minha vida. Eu vou seguir em frente. Porque eu não sou de desistir. Então decide o que é que eu vou fazer. E foi praticamente assim. Depois de começar a fazer os cursos e orar muito, comecei a ir muito, orar muito, ir à igreja. Fiz a minha primeira consultoria com a Tamara. Foi com a Tamara Tatiana Gonçalves? Sim, mas não foi com ela a primeira consultoria, lembrei-me. Foi com a Tatiana Braga. Consultoria de quê? De marketing mesmo. Foi com a Tatiana Braga, uma brasileira. Depois é que fiz com a Tamara. E ali fui pegando mais... Foi em que ano com a Tamara? A Tamara foi em 2000 Não, foi ano passado. Foi início do ano passado. Pode continuar. E aí foste pegando mais? Com a Tatiana foi em 2021. Quando eu comecei. Então fui pegando mais insights, fui estudando, fui pegando... Comecei com conteúdos gratuitos, né? Certo. Numa internet bosta, no Zango, que a internet lá falhava. A tua mãe ainda mora no Zango? Mora. Zango o quê? 3. A internet já está boa. Mas na minha altura não. Então, estava sem computador. Não, meu computador estava péssimo. Meu computador de 2012. E eu estava, graças a Deus, tinha um iPhonezinho que ajudava-me. Comecei a fazer todos os meus trabalhos. O iPhone veio de quem? Veio de Deus? Veio do... Foi presente. Foi presente do apaixonado. Eu sabia! Não pode! Como assim? Alguém que estava com dificuldades e tudo mais surgiu no iPhone? Não, foi um apaixonadozinho. Se a tua baby que tem Tecno do nada surgir com o iPhone, aperta-lhe! Ela vai falar. Sim, eu não tinha namorado na altura mesmo. Sim. Foi alguns meses depois daquele ocorrido. Um iPhone quê? X. Você estava muito apaixonado, papá. iPhone X naquela altura ainda estavam em 200 e tal, 300, 400 mil. Foi. Tá ser mulher bom, é? Então, esse telefone ajudou-me bastante mesmo. Então manda um rala para o apaixonado. Não só o primeiro nome. Não, nem o primeiro nome.
Meu primeiro nome, ele sabe, vai saber. Ai, assim, Vocês vão me comprometer. apaixonado, você fez ela chegar até aqui. Foi graças a ti. Então, qualquer coisa, já sabes, tem dedo teu. Porque eu, por acaso, falei a ele que eu trabalhava com Martin. E ainda estava bem no início, mas eu já dava assim, eu sou empresária e tal. Então, já explicava. Porque o Ailton passou por algo assim, tipo, a pessoa vem, começa a falar, olha... Poxa, para mim, se só tivesse mesmo aquele telefone, as coisas iam ser diferentes. Não lhe induziste, ele próprio que entendeu. Sim, sozinho. Foi como? Perguntou-me com o que eu trabalhava, né? Trabalhas? Não, estou à procura. Vou-te arranjar emprego. Mais ou menos assim, né? Mas não. Por acaso, olha, eu estava na estação, levei o carro para lavar ou para fazer manutenção. Já tinhas carro? Assim, da minha mãe. Pô, assustei. Carro da minha mãe. Levei para fazer, acho que a manutenção, uma coisa assim. Ali conhecemos-nos. Pediu-me para ir almoçar naquele dia. Eu disse, não, tem a minha vida. Porque eu estava a serviço. Ele estava também de carro? Estava. Sim, quem tem carro só anda com pessoas que têm carro. Assim, se fosse um ida a pé, fala, moço, posso toiar que não coisa. Enfim, ali eu falei com que eu trabalhava e tal. Perguntou-me qual era o telefone que eu usava, era uma lástima na altura, né? Mas pronto. Ele ofereceu-me o telefone. Senhora. Mas sabias que ele queria um argo-argo? Sabia, né? Porque essas miúdas que estão a receber os iPhone 14, iPhone está vindo. Vocês já sabem, completem a música lá em casa. Não, sabia. Ele é uma boa pessoa, uma pessoa querida. Chegamos a ficar. Foi ficar. Sim, senhora! Porra, foi investimento. Eu pensei até que não fora nos expor aí. É por aí, não, sim, foi senhora. Depois porque ele me conquistou assim, mas eu não queria nada sério. Não, sim, não queria eu nada sei. sério. Mas o iPhone valeu a pena. Pô, pensei que era mesmo só assim, iPhone por iPhone. Não, a gente, assim, a pessoa que me fez o financiamento foi só mesmo financiamento, mais nada. Não, aí já são outros 500, porque não foi iPhone. Então, pessoal, todo mundo que tem iPhone, por favor, somos muito... Mas os que vieram a seguir vieram do meu suor, tá? Então... Não, você já conseguiu se estabelecer e tudo mais. E como é que é essa pessoa que fez o financiamento? É teu sócio no negócio? É meu acionista. Teu acionista. Trabalha contigo até hoje, certo? Trabalha. E agora que já deixamos a conversa mais amena e não consegui nenhuma lágrima, como é que você venceu a depressão? Já falei aqui. Não, tipo, vencer mesmo de vencer. Por exemplo, eu fiquei 2 anos com depressão. Quase que me suicidava também, mas Deus não permitiu, porque no dia que eu ia se suicidar, algo me tocou. Tipo, ouvi a voz da minha mãe, tipo, papai, eu já estou aqui no céu, você fica só ainda aí embaixo. Vencer foi o ano passado. Venceste o iPhone. Ficaste quanto tempo com essa depressão? Quase 2 anos. 2 anos também? Sim, foram assim, foi oscilando, tá a ver? Eu, por exemplo, do meu caso, foi Augusto Cury. Comecei a ler livros de autoajuda, 10 leis para ser feliz, você é um ser insubstituível, o vendedor de sonhos. Comecei a juntar e falei, porra, sou foda. Já leu esse livro? Muito top. Teu caso? No meu caso foi nas duas consultorias que eu fiz primeiro com a Tatiana e com a Carolina Calaça. Tatiana e Carolina, vocês têm dedo aqui de ajudar essa miúda e tudo. E o meu ex. O teu ex? Sim, também. Que Qual? Ele vivenciou muito. O das mensagens. O das mensagens? Sim. Ui, você vai grande. Vai, volta! Tenta só, papai. Não assim, não tá a dar ideia, mas tenta só. Ainda um argo aqui no coração para ti. Sim, porque eu, depois dessas duas consultorias, quando eu comecei bastante a igreja, eu li um pouquinho a Bíblia e tal. Eu não conheço a Bíblia de uma ponta a outra. Este que religião? Nasci na católica, agora tenho frequentado a pentecostal. Pentecostal, sim. Todo mundo nasceu na... Eu também nasci na católica, esse rapaz nasceu na católica, todo mundo aqui passou na católica. Só que depois, quando você cresce, descobre, afinal não é assim. Trocas, mas todo mundo nasceu lá. Os teus pais são da TJ, né? Sim, porque ele postou um stories, não, minha mãe faz ano, mas não dá para bodar, mas só a minha mãe muito está dar o toque do milindro. Eu falei, como assim? Ela não comemora, mas está a comemorar. Não, esse é um privado. Ali, e uma das principais foi mesmo o meu filho. Eu sempre idealizava uma vida. Vou ter filho X, vou ter isso. Nos conta um pouquinho sobre o teu filho, vai lá. Ai, meu Tevinosía. Essa fofura, ti. É mesmo lindo, saiu a mãe. Tá com quantos anos agora mesmo? 4. 4. Tem 4 anitos, meu filho. Ele é a força, ele é a pessoa que me dá a força para acordar e fazer o que eu faço todos os santos dias. Mora contigo ou tá com a tua mãe? Nesse momento está com a minha mãe.
Pode falar dele, vai lá. Fala desse jovem aqui. Esse rapaz que não foi abortado porque a mãe era contra o aborto. É mesmo. E hoje dá-me essa força. Eu comecei a... Quando eu vivia com a minha mãe na altura, né? As minhas irmãs ajudavam para trabalhar. Então, porque eu sempre entreguei muito no trabalho. Então, chegava tarde, às vezes, por causa do trabalho e tudo mais. E a minha mãe e as minhas irmãs foram cuidando dele. Quando eu saí do Zango, eu levei o meu filho comigo. Mas por causa também da minha correria, né? Chego muito tarde a casa, não conseguirei fazer essa logística de levar a creche, pegar, porque eu chego mesmo muito tarde. Eu digo que a minha rotina é uma confusão até para mim. Então, para a saúde dele, para o bem-estar dele, decidi que ele... decidi mandá-lo para a minha mãe, por enquanto, até conseguir me reorganizar nesse aspecto. Mas sentes muito a falta dele quando deitas na cama e tal, naquelas horas úmidas? Muito, muito, porque eu faço isso por ele, né? Então, ai meu Deus, eu faço isso por ele. Lucas, eu não vou chorar. Sim, eu sei, mas conta-se essa parte de não ter o teu filho todos os dias quando você volta para casa e tudo mais. Ter alguém aí para abrir a porta e falar: mãe. Ele nem me chama de mãe, chama-me por Isa. Isa? Estás a dar muita confiança nessa criança. Ele chama-me por Isa e várias vezes já tive um episódio que eu cheguei a casa, eram 22 horas. E geralmente eu chegava à casa da minha mãe e ele ficava até tarde à minha espera para dormir. E eu cheguei a casa e eu senti um vazio, um completo vazio. E depois eu me perguntei, eu estou a fazer isso por causa dele, porque é que ele não está aqui comigo? E naquele dia eu disse, olha, mamãe, vou buscar o Tevin, vai ficar comigo. E a minha mãe disse, olha, pensa direito, vais buscar e vai ficar com quem durante a noite quando tu fores trabalhar? Então, se tu estás a fazer isso por ele, então é por ele que tens que pensar nisso. Que... Quer dizer, chato. Sim, o vazio no coração, estávamos no vazio. Que tiveste o vazio e deu aquela sensação de eu quero o meu filho por perto, porque eu me sacrifico muito por ele, então preciso dele aqui ao meu lado para me dar força para eu continuar nessa jornada. Onde é que estás a morar atualmente? Em que zona de Luanda? Patriota. E sim, continua. Estamos aqui a falar sobre o teu filho e tal. Como é que foi aquela noite que você tomou essa decisão de ir buscar o teu filho de volta? Que conclusão você chegou? Cheguei que ele vai sofrer mais nesse momento, tanto comigo do que tanto com a minha mãe. Porque na mesma, ele não teria ninguém para apoiar nessa de pegar, de levar, e não há ninguém melhor que a minha mãe para cuidar dele. Era isso que eu iria falar. Achas que a tua mãe cumpre bem esse papel de avó-mãe? Cumpre. Apesar de que deixa ele fazer o que ele quer, quando eu fico chateada, mas cumpre, sim. A avó, né? E essa cena de não te chamar de mãe, por que motivo? Não achas que a mãe é mais aconchegante e tal? Sim, porque ele cresceu lá, né? Vivíamos juntos e eu via todo mundo a chamar mamãe na minha mãe e a mim de Isa. Então ele começou a me tratar como todo mundo me tratava em casa. Mas não achas que tens que fazer uma realfabetização nisso? Isso não te faz confusão e tal? Isa está tudo bem. Tá. Isa das confiança. Sim. Ele às vezes chama-me de mamãe quando lhe apetece, né? Mas trata-me por Isa e eu não me chateio nem nada, porque ele sabe quem é a mãe dele. Boa. Então, para fechar aqui o ciclo de mãe e filha, deixa uma mensagem calorosa. Que ele daqui a 10 anos, quando ter 14 anos, já vai estar mais esclarecido, vai ver esse vídeo. O vídeo do Pode Tudo mesmo pode. Mamãe falou de mim. Deixa uma mensagem calorosa ao teu filho, que já está com 14 anos nesse momento. Tevin, filho, saiba que os dias que tu ficaste sem ver a Isa, não foi porque eu não quis te ver. Os dias que eu digo que vou trabalhar, eu vou trabalhar. Quando eu digo que às vezes o final de semana também não consigo estar contigo, não consigo mesmo estar contigo, porque mesmo trabalho e eu faço tudo isso por ti, para te dar uma vida melhor, para que não te falte nada. E tudo isso que eu faço é por ti. Espero que tu não fiques com raiva de mim por não estar contigo nos melhores dias, por não ter ido à creche no dia dos pais, por não ter estado contigo no dia das crianças.
E tudo isso é por ti. Boa. Então, a mensagem foi entregue, vai ficar numa máquina de tempo e daqui a 10 anos, quando ele voltar a abrir o vídeo, ele vai saber todo o esforço e sacrifício que a sua querida Isa fez por ele. E é com essa mensagem aconchegante, esse refrescor, que nós vamos para a reta final da nossa entrevista. Já falamos sobre o emocional, já falamos sobre... Eu disse que eu não ia chorar. Eu sou profissional. Pedro Uns Anjos, quem és tu? Você é quem vai fazer frente? Agora, Isa, nos ensina a fazer esse 1 milhão. Já vimos que para ganhar dinheiro temos que passar por essa etapa de se solidificar. A inteligência emocional e a inteligência financeira, elas andam de mãos dadas. Não há como você ser próspero financeiramente se você não ser estável emocionalmente. Então a Isa venceu a depressão, batalha todos os dias, mas como é que eu consigo fazer esse 1 milhão por mês? Quais são os passos que você seguiu e que eu posso seguir e que o cara aqui que está assistindo esse vídeo ou a menina pode seguir? Primeiro, a estabilidade emocional. Eu fui preciso ter a minha estabilidade emocional e depois a minha mentalidade. Primeiro, eu moldei a minha mente. Eu estou num processo constante de uma mentalidade de aço. Hoje, algumas pessoas dizem que eu sou muito fria, exatamente porque eu construo isso em mim. É uma construção, né, da mentalidade de aço. É entender que tudo só acontece se nós realmente acreditarmos que é capaz. Para eu fazer o primeiro 1 milhão, foi um processo. Eu tive que perceber que eu sou capaz. Primeiro, comecei a me capacitar, ok? Quando eu fiz a primeira consultoria, e seguindo a Camila da Moving Girls, se vocês não acompanham a Camila, acompanhem Moving Girls, vão perceber do que eu estou a falar. A mentalidade é um dos primeiros pilares. Depois o nosso posicionamento. E depois é que vem as vendas. Moldei a minha mente, comecei a acreditar no meu processo e perceber que eu era capaz daquilo, acreditar no meu potencial e perceber que eu não fazia aquilo, eu não faço marketing pelo dinheiro. Também a minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira. Mas para eu transformar a vida de alguém, ok? Foi preciso perceber que eu tenho que transformar a vida de alguém antes de transformar a minha vida. Eu tenho que sentir que essa pessoa está a ser ajudada por mim. A vida dela está a ser melhorada por mim. E vem o merecimento. Quando eu comecei, eu não fazia nenhuma venda. Eu ficava também frustrada, porque eu só me preocupava em vender, em ter o dinheiro. Mas quando eu tive essa percepção, né, do mindset, que eu até uso muito essa frase nas minhas aulas, é change your mindset, que é a chave, não existe. Se tu vais entrar no marketing e achar, vou fazer muito dinheiro, vou ser rico, tu não vais. Tu tens que entrar com um propósito. Qual é o meu propósito aqui? Como é que eu quero ajudar as pessoas? Eu quero ser uma facilitadora do marketing digital. Ajudar as pessoas a desenvolverem os seus negócios, a faturarem mais. Porque muitas empresas fecham e falem e estão ali sempre estagnadas porque ainda não entenderam o poder do marketing digital e vão continuar como estão estagnadas. Quando eu fechei o meu primeiro contrato que transformou realmente isso, que eu entendi, não, eu sou capaz, foi quando eu comecei a trabalhar com a Puro Malte. Quando eu conheci a Alba, também foi uma das... ela é até minha mentora também, a Alba. Quando eu comecei a trabalhar com a Puro Malte, eu fui perceber de uma ponta a outra realmente o processo da transformação. A minha satisfação era o meu cliente. Eu ficava muito feliz quando o cliente me dissesse, olha, esse evento foi um sucesso por causa disso. E eu vi, é ali onde está a chave para 1 milhão. É entender a dor do meu cliente. Eu entendi onde é que doía. Aquilo é sentar num meeting com o cliente. Eu ouvia o cliente.
eu tomo a dor do cliente comigo. Até me dizem, vais ficar doente, mas eu tomo a dor do cliente comigo e através disso é que eu transformo a vida desse cliente. E ali a chave para 1 milhão, que é a transformação, a base é a transformação. Muito obrigado, muito obrigado. Com isso, está tudo dito. Por mais, aguarde a Isa no Pode Tudo Mesmo Pode, versão live, que teremos na 2ª temporada, assim que a gente completar 20 episódios e conseguirmos patrocínio. Alguma marca, vá lá. Nós aqui Patrocinem, gente. Nós estamos a fazer aqui, estamos a trazer conteúdos de valor. Né? Sim, vamos trazer. Olha, nós nem queremos dinheiro. Nós só queremos eats pago para ir voltar para os nossos convidados, comida na mesa e uma rabuda do cacete. Não pedi muito. Patrocinem marcas. Meus clientes que estão a ver isso, ajudem a patrocinar. Ajudem. Aqui. Coloquem aqui a vossa marca. Sim. Coloquem aí na tela a vossa marca. Meus parceiros Geralmente de na trabalho. tela aí passa pode passar logo da vossa empresa, né? Aí está 5-2 porque alguém foi derrotado. Mas é isso, pessoal. Isa, mais uma vez, muito obrigado por cá estares. Muito obrigado por dedicar essa 1 hora do seu precioso tempo a nós. Foi muito prazeroso ter essa conversa contigo. Me fizeste chorar, te odeio por isso. O desafio de te fazer chorar foi concluído com sucesso. Mais uma etapa desbloqueada da minha carreira de apresentador e de podcaster. Eu odeio o Lucas por isso. Eu entrei que eu disse, Lucas, tu não vais me fazer chorar. E o Lucas me fez chorar. Quer dizer que eu estou no bom caminho. Ai. Porque fazer a Isa chorar não é pouca coisa. Eu tentei de tudo, eu vi essa ferida, mas quando eu fui nessa ferida, ela trocou a ferida, cantou aqui. Mas com a força de Deus, Pai, engana Zambi. Estabilidade emocional. Saber controlar as emoções. Tem um livro aí chamado Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury. Ele me deu um insight. Foi quando eu falei, Lucas, deixa ela mandar uma mensagem para o filho dela no futuro. E aí, foi isso. Isa, eu quando te conheci, eu notei essa barreira que você coloca na primeira interação. Foi quando foi lá no talho e tal. Ela, tipo, me seguia e falou... Tipo, ela quando foi ter comigo, viu com brilho nos olhos. Lucas, e depois ela, tipo, bum, bloqueou. Fiquei tipo, essa mulher me morre ou não me morre? Depois ela bloqueou e tudo mais. Mas ela ficou depois grudada no celular e tal. E eu fiquei tipo, é a primeira interação. Deixa ela respirar. Na segunda interação, foi lá naquele outro evento. Ela já veio uma espalhafatosa. Lucas, como, irmão? Tudo em dia e tal. Eu falei, então é assim. Na startup, né? A Isa morde, assopra e depois vê, não, essa aqui posso ser eu, essa aqui não e tal. Mas Isa... Mais uma vez, fizeste bem. Estás a ver? Agora tenho aqui, você tem uma aqui, tu temos aqui. Então vamos começar já essa relação e tudo mais. Qualquer coisa, eu estou pronto para ser teu ex. Então terminamos assim o episódio de hoje do Pode Tudo Mesmo Pode. O desafio foi lançado e a meta foi alcançada. Aí o teu PDF, o que é que você achou? Tá, né? Folha. Estamos no caminho. Assim, não podemos ganhar o prêmio de melhor apresentador do ano? Tá bom. Tamo juntos, pessoal. Manda um beijo, um shout-out, um chilo. Beijo, gente. Beijo. Boa, até já. Falta 3 minutos para 1 hora. 3 minutos? Manda shout-out para as pessoas mais importantes da tua vida. Olha, sigam nas redes sociais. Sigam nas redes sociais Idealiza Marketing Digital, que é a minha agência de marketing. Sigam Isabel Kimora, que é a minha página pessoal de marketing gastronômico e social media. Vocês vão ter muita informação sobre, principalmente para quem quer começar uma carreira na profissão de social media. Sigam lá Isabel Kimora, vai ter muita coisa maravilhosa. O que mais? Ok. Quero dar muito obrigado à minha equipa, ao meu time, eu digo que o meu time me atura, me suporta, porque eu sou muito chata. Tenho me tornado cada vez mais exigente. Então, muito obrigada mesmo por todo esse suporte que vocês me dão. As minhas mentoras, Alba Gonçalves, Vanessa Vasconcelos, Tamara Gonçalves, muito obrigada por segurarem a minha mão e me dizer, olha, você é capaz, você vai longe. E muito obrigada à minha mãe, muito obrigada, Ana Ernesto Domingos da Silva. Digo, minha mãe é uma chata mãe.
É uma chata que eu amo. Poucas vezes eu falo amo-te na minha mãe, mas eu amo-te muito, mamãe. Muito obrigada mesmo por esse suporte com o Tevin, que deram-lhe o apelido de Chatilson, porque saiu a mãe chata. Então, obrigada a todo o pessoal que tem me dado esse suporte, me acompanhado, me apoiado, vai comigo nas minhas loucuras. Eu tenho uma ideia, o pessoal cai comigo, então, muito obrigada. E esse look irreverente? É. Foi em homenagem ao Na Grelha? Foi o Lucas que te desviou do bom caminho de Jesus Cristo? Qual foi? Essa parte, eu sempre gostei muito de cortes, então isso já veio comigo desde os 13 anos. Fiz o meu primeiro corte, a minha mãe ameaçou cortar todo o cabelo, mas é mesmo já um estilo meu, há muito tempo. O corte e a pintura? A pintura surgiu em 2016. Comecei a pintar o cabelo em 2016. Então. Em homenagem ao Na Grelha? Qual foi a fonte de inspiração? Eu mesma! Do nada acordaste? Sim. Que tal se eu fosse loira? Não. A primeira vez que eu pintei foi ruivo, depois caju, depois pintei loiro e comecei a receber um monte de elogios e permaneci. Sim, senhora. Apaixonados, continuem a elogiá-la. Continuem. E na igreja não dá babulo? Não. Porque eu na minha igreja, quando entrei assim, demônio! Sai, chama, laca. O irmão Lucas foi possuído pela chama. Teve uma certa resistência, mas não. Mesmo até com piercings, porque eu já tive mais piercings e tive que tirar alguns. Qual foi o local mais inusitado que já colocou um piercing? Na língua. Graças a Deus. O esperador está resposta. Então, é isso. É isso. Isa, gostou? Foi, gostei bastante. Olha, o Lucas me fez destravar cubas que eu nunca abri. Nossa. Só abro para a minha psicóloga. Eu tô quase lá. Daniel Nascimento, você se encontra. Cubas que eu só abro para a minha psicóloga. O Lucas me fez. Frequenta a psicóloga até hoje? Sim. Tem que fazer terapia, senão a gente fica maluco. Eu digo Aqui... aos meus funcionários, vocês vão me deixar maluco. Tá aqui um deles. Sim. Trabalha em que área esse jovem? Ele trabalha na parte logística. E essa jovem que está aí? Minha assistente. Senhora. Da boa altura, Elton. Qualquer coisa é só trocar o número. Então, a conversa aqui parece que não tem fim. Mas, o que achas de forma, né? Convidá-los a todo mundo a comer e a beber durante 10 minutinhos e tal. Tudo pago pela Wawera Filmes. Aqui bebemos umas Savana, bebemos umas Ucuco, umas Ecas, sem extravardar, sem ficar tipo aquela senhora que chegou 4 horas com a pistana aqui, vestida de noite e tal. Sim. Ai meu Deus, o Lucas vai me fazer perder a postura aqui essa hora. Então, aceita? Aceito. Sim, Andei de graça, melhor ainda. Sim. E depois vai ser empresário de sucesso. Sim. Essa vai ser de graça. Estás a ver? É assim que se permanece rica. Ninguém fica rico gastando. Exato. Eu ainda não sou rica, mas é assim o caminho. Sempre que quiseres, economiza. E pessoal, é com essa mensagem de Sejam esperança. ambiciosos. Sejam ambiciosos. E não gananciosos. Façam sempre a vigília às 4 horas da manhã. Onde vestido de noite, sem sutiã, para o Espírito Santo conseguir penetrar melhor. E é isso.